E essa é a segunda história da minha pulseira, o menino de Jesus. Amarelo. Nessa cor vai falar sobre uma criança obediente, amigável, brincalhona, alegre, criativa, que vivia como uma criança normal, até que um dia essa criança tem o seu primeiro contato com a pornografia, onde acabou levando essa criança a querer ver outras e outras vezes esses vídeos, e onde aquela criança perto, ou entre os 9 a 10 anos de idade, aprendeu a se masturbar, e assim se afastava pouco a pouco da cor amarela, que é a promessa de morar em um lugar perfeito e de viver uma vida perfeita, cheia de alegria, amor, paz, sem tristeza, dor, sofrimento. Então esse menino fica vivendo assim, em às vezes conseguir assistir um vídeo de pornô, em masturbação, em às vezes ter relações sexuais com o seu próprio irmão, em olhar malicioso, em ter atração pelo seu próprio sexo. Mas ainda não tinha perdido de vista a cor amarela, que é a sua promessa de quando nasceu, porém essa criança mergulhava na cor escura, que representa o pecado. Então depois de um tempo, esse menino pediu para sua mãe, com quem morava, para deixar ele ficar um tempo com a sua avó, e a sua mãe deixa. Com isso ele volta a frequentar também a igreja, que frequentava quando era menorzinho junto com seus pais, mas acabaram parando por não serem firmes. E então, frequentando a igreja junto com a sua avó, ele volta à cor amarela, a sua promessa de quando nasceu. Porém, depois de passar já um tempo, a sua mãe leva de volta esse menino para casa, onde ele para de frequentar a igreja, e agora com o celular que ganhou de sua avó, ele acaba se revoltando com seus pais, se tranca em um quarto escuro e mergulha de uma vez na cor escura, que é o pecado. E ali naquele quarto, aquele menino desenvolve depressão, um grande ódio dentro dele, uma tristeza profunda, orgulho, inveja. Também ali ele se entrega aos vídeos de pornografia, à masturbação e aos desejos pelo seu próprio sexo, tendo até alguns relacionamentos pela internet. Também esse menino desenvolve uma mente psicopata, imaginando fazer várias coisas terríveis, como também várias formas de matar as pessoas, incluindo os seus próprios pais. E em meio a tudo isso esse menino quando ia ao colégio ele era chamado de mudo e de alguém que iria fazer um massacre no colégio. Esse menino ia para o colégio quase todo coberto, usando uma blusa, calça, encapuzado e com máscara. E na hora do intervalo, esse menino perseguia outras crianças do mesmo sexo e que ele considerava atraentes. Nessa época esse menino tinha cerca de 14 anos e as outras crianças cerca de 9 a 10 anos. E teve até vezes em que esse menino perseguia alguns estudantes na hora da saída. Até que um dia esse menino tem uma conversa com o seu irmão, que no passado esse mesmo menino teve relações sexuais, então nessa conversa o seu irmão conta duas histórias. Uma era sobre o mundo espiritual e a outra o fim do mundo. O mundo espiritual, que foi a primeira que ele contou, fala de um mundo tudo escuro e todas as pessoas estão com a sua cabeça baixada e os seus braços também. Mas então quando uma pessoa levanta os seus braços e a sua cabeça, vem uma luz sobre ela, e vendo os espíritos maus que estão responsáveis por manter o mundo escuro e impedindo que as pessoas sejam salvas, eles vão então para cima daquela pessoa e não podendo tocá-la por causa dos anjos que estão ao redor daquela pessoa, aqueles espíritos maus começam a jogar setas naquela pessoa, setas que são situações, tentações, propostas, problemas, pessoas que são usados por esses espíritos e ainda outras coisas. E se a pessoa deixar que essas setas afetem ela e abaixar os seus braços e a sua cabeça, aquela luz sobe de volta junto com os anjos, e então os espíritos conseguem tocá-la e aquela pessoa volta a ficar na escuridão. A outra história do fim do mundo, ele fala que naquele dia a terra ia se abrir e demônios ia sair, e correr atrás das pessoas despedaçando elas vivas. Depois que ouviu essas histórias aquele menino volta para o seu quarto escuro, e ele fica com tanto medo que acende a luz. Então esse menino vai junto com o seu irmão, em um certo dia, numa célula, que é um grupo de pessoas que se reúnem para falar sobre a Bíblia, e ali na célula ele não fala nada, mas o seu irmão falava por ele. E assim aquele menino começou sempre a frequentar as células com o seu irmão,
E não só as células mas também os cultos junto com o seu irmão. Porém esse menino só ia porque tinha medo que aquilo que o seu irmão tinha dito acontecesse com ele. Especialmente aquilo que ele disse na última história, até porque mesmo esse menino vivendo dessa forma, ele ainda assim acreditava que Deus existia assim como também o inferno. E quando aquele menino ia para a célula ou para o culto ele voltava para a cor amarela, para aquela promessa de quando nasceu, mas quando o menino voltava para casa, ele voltava de novo à cor escura, que é a pecado. E assim ele ficou vivendo por um tempo, até que em um certo dia esse menino tem um encontro com a cor vermelha, que é quando ele então compreende o amor de Deus por ele, que era muito grande, e também entende o sacrifício de Jesus Cristo, o alto preço que ele pagou para salvar aquele menino. Também esse menino conhece quem é Deus de verdade, e não mais só por um nome, ou por uma imagem, ou por ouvir falar, ou pela leitura da Bíblia, mas sim agora por ter uma experiência própria com Deus, por provar do sobrenatural de Deus, por experimentar viver no mais profundo e íntimo do oceano de relacionamento com Deus e por andar diariamente com Ele. E esse amor que aquele menino compreendeu era tão grande que levou aquele menino a ser transformado, a deixar aquela vida de pecado, aqueles hábitos e costumes, aqueles desejos e vícios, aquela cor escura para trás e viver agora na cor branca, onde ele está preparado para alcançar de fato a cor amarela, aquele lugar perfeito e aquela vida perfeita preparada por Deus para aquele menino. Mas, ainda não acabou. Porque enquanto aquele menino viver ele precisa viver na cor verde, que é todos os dias buscar a Deus, se arrepender pelos seus pecados e ser obediente a Deus por meio de suas palavras na Bíblia.